Oi, gente, o Amigo Animal está começando e hoje eu estou muito feliz porque eu quero contar uma história para vocês que pode servir de estímulo para todas as pessoas que têm um sonho na cabeça e têm medo de que ele não se concretize. Porque quando a gente acredita, realmente as coisas se realizam. E essa história que eu vou contar é de uma amiga querida, de uma irmã, da Mariluce Pereira, que está aqui do meu lado, que hoje é a dona do Hospital 24 Horas Viva Bicho. Eu estou super contente de entrevistar a Mari, porque a Mari, quando ela quer falar, quando ela precisa falar na frente das câmeras, ela quer se esconder atrás da porta, né? Porque ela detesta falar na frente das câmeras. Mas hoje eu implorei para ela contar a história dela, porque tudo que é bom a gente precisa reproduzir, né, gente? A gente liga noticiário, só vê desgraça, só vê coisa ruim, e quando tem coisa boa, tem que ser contada, mesmo que ela não dê a mesma audiência que uma notícia ruim. Mas o importante é que a porta-voz aqui da notícia boa também recebe vibrações boas, e isso é muito importante. Obrigada, Mari, por você estar aqui finalmente, dando essa entrevista para a gente. E eu queria que você contasse essa coisa linda desse Hospital Viva Bicho, que é um sonho realizado na sua vida, mas que não começou assim, né, Mari? Você começou numa situação bem difícil, uma passagem difícil da sua vida, em que você começou fazendo taxi dog, foi isso? Foi primeiro um prazer, né, contar um pouquinho da minha história. E as notícias boas dependem de quem está escutando, né? Se a pessoa é positiva, ela presta muita atenção, né? Recebe de uma outra forma. Eu tive uma passagem difícil na minha vida, que foi uma história de depressão há uns bons anos atrás. E eu resolvi largar tudo porque eu queria fazer o que meu coração pulsava para fora, né? Eu não queria mais correr aquela loucura de correr atrás de dinheiro, de correr atrás de trabalhar o tempo todo. Desculpe, você era bem sucedida trabalhando com computadores, né? Eu tinha um emprego estável de 18 anos já. Na verdade, eu era autônoma, mas eu trabalhava 18 anos com computadores. E graças a Deus, eu era muito bem sucedida. Eu tinha uma receita muito boa. Mas eu não achava que era só isso. Eu sustentava a minha família, né? Enfim, eu tinha uma vida muito confortável, mas começou a chegar um tempo da minha vida que eu comecei a cair numa tristeza. E eu queria dar um outro sentido para a minha vida e viver daquilo que eu amava, né? Que eu sempre amei. Porém, lá atrás, no meu começo, eu não consegui fazer com que aquilo me trouxesse alguma renda. Mas chegou num momento da minha vida, a gente fala que é as crises dos 40, né, dos 30, dos 40, eu queria trabalhar com animais. E aí foi quando eu larguei praticamente tudo, larguei esse emprego, fui fazer faculdade de biologia e eu queria ser voluntária, né? E aí eu procurei saber o que existia na cidade de Santos de causa animal. Aí eu vi o trabalho da Codevida, que era um trabalho excelente, né, na qual eu tinha conhecimento e que atendia o público carente. E aí eu fui até a Codevida me apresentar. Na verdade, eu não me apresentei, eu tinha uma amiga que hoje já faleceu, ela não está mais entre a gente, que era a Kelly. Eu era muito amiga dela, eu contei isso para ela, ela falou assim, então vamos para a Codevida, que eu sou muito amiga da Leila, que é a coordenadora de lá, e eu vou te apresentar. E assim eu cheguei na Codevida. E aí a gente se conheceu, mas nunca era mais uma pessoa voluntária se voluntariando para ajudar os animais. Mas, infelizmente, gente, é muito comum as pessoas, às vezes, se voluntariarem para, em seguida, pedir para resgatar o animal, pedir ajuda, pedir ração, pedir isso, pedir aquilo. É raro quando existem voluntários que, hoje não, mas naquela época era, que para se dedicar realmente para se doar, não para pedir. E era o caso da Mari. Então eu fiquei muito bem impressionada, porque a Mari ajudou a doar dezenas e dezenas de animais adultos na Codevida que estavam lá enjaulados há anos, sem ninguém olhar para eles. E aí você pulou, resolveu fazer taxi dog, né? E aí eu resolvi fazer taxi dog porque eu precisava de uma renda, eu estava sem trabalhar, né? Então você imagina, as economias que eu tinha estavam indo todas, porque só saía, eu não entrava dinheiro para mim, eu tenho 2 filhos, na época eram pequenos, e aí eu vi uma necessidade de o taxi dog, né? Então eu falei, eu acho que eu vou por esse caminho. E comecei a fazer o taxi dog.
E no Taxi Dog é que você, eu acho que nada é por acaso, eu não acredito em coincidência. Foi no Taxi Dog que você detectou uma necessidade. O que acontece? O Taxi Dog, eu trabalhava com todo o público, né? Porque eu era protetora, né? Eu já fazia um trabalho de proteção animal, eu já tinha um certo nome, eu já era um pouco conhecida na cidade, até pelo trabalho que eu já executava de proteção animal. Então, eu tinha o público do Taxi Dog, é aquele público que vai para as clínicas caras, que podem pagar, e o público, por exemplo, que usava muito a Codevida, público mais simples, né, um público mais de bairro, de periferia, que não tinha condições de pagar por um tratamento. Então, eu tinha a percepção, as duas realidades. A realidade daquele animal que estava indo numa clínica cara, na qual, na hora que eu ia buscar, a gente sempre conversa com o tutor, com o cliente, eu ia buscar o cachorro, por exemplo, ele fez ultrassom, ele fez raio-x, ele fez exame de sangue, ele ficou internado, né? Todo aquele contexto que precisava, que era necessário para o animal. E aí, quando, por exemplo, eu ia na Codevida, por mais que as veterinárias eram excelentes, faziam de tudo, mas lá não tinha uma estrutura de um exame de sangue, não tinha uma estrutura de um ultrassom, né? Às vezes era pedido, muitas vezes, a Leila, né, com a parceria que tinha com as outras clínicas, conseguia gratuito quando a situação era muito grave. A pessoa não tinha condições nenhuma e a situação era muito grave, a Leila ligava e pedia ajuda para a empresa A, para a empresa B, me dá um exame de sangue, me dá um ultrassom, só que isso não é uma realidade do todo. Você não consegue fazer isso com todo. Nós temos uma ONG, nem hoje a gente consegue fazer isso com todo. Então, é a mesma realidade. E aí eu começava a ver aquilo, eu falei, gente, e as clínicas são caras, o tratamento é caro. E eu comecei a pensar entre esse que não pode pagar nada e aquela pessoa que pode pagar tudo, existia um meio ali, que era aquela pessoa que pagava as coisas com muita dificuldade. E, às vezes, assim, olha, a doutora mandou eu deixar internado, mas eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Ela pediu raio-x ou ultrassom, eu vou fazer só o raio-x. A pessoa podia pagar alguma coisa, mas ela não podia arcar com o tratamento todo. E eu comecei a perceber o quê? Se existisse na cidade de Santos, eu estava muito focada na cidade de Santos, se existisse uma clínica a baixo custo, uma clínica que tivesse uma qualidade tão boa quanto aquela clínica de alto padrão, aquela clínica cara, que era a grande maioria da cidade, né? Não que eles cobrem um preço absurdo, eles cobram o trabalho deles, mas algo que a gente conseguisse, então, conciliar um preço com qualidade. Algo que atingisse esse público que não estava sendo atingido. Que não estava sendo atingido, né? Então, e aí eu comecei a pensar nisso. E aí, quando eu comecei a pensar, todo o meu cliente que eu pegava, a gente, quando conversava, eu tinha uma conversa direcionada a isso. Então, eu sempre perguntava assim, eu fazia uma pesquisa, na verdade, com os meus clientes. O que ele fez, o que ele não fez, você deixou de fazer alguma coisa, sabe? Às vezes, até o Taxi Dog mesmo, eles tinham dificuldade para pagar. Então, eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa. E eu realmente percebia, né? Muitos falavam, se a gente tivesse uma clínica um pouco mais barata, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, como é que a gente consegue conciliar? Eu não tinha ideia de nada, eu não sabia quanto um veterinário ganhava, eu não sabia o preço de uma medicação, eu não tinha ideia de nada. Eu falei, por que a gente não consegue, então, uma clínica um pouco mais barata? E aí você fez um levantamento de tudo o que era necessário. A gente até conversava bastante, porque você não tinha o conhecimento das medicações. Nada. E aí foi uma coisa muito assim, eu tinha esse conhecimento, porque eram muitos anos trabalhando com isso. Então, assim, conhecia todas as medicações, a gente começou a fazer uma lista das medicações mais usadas pelos médicos veterinários, as mais comuns, as mais sofisticadas, porque, como a Mari falou, ela não queria nivelar uma clínica por baixo. Ela queria uma clínica com preço acessível, onde todos ganhassem, abrissem mão um pouco de um lucro maior, mas que um maior número de pessoas fosse atendida. E isso resultou na clínica Viva Bicho, né? A gente não pode, o que me preocupava era a qualidade. Por que a qualidade? A qualidade da estrutura física, do espaço físico, e a qualidade técnica dos profissionais. Por quê?
Quando você perde a qualidade, você está lidando com vida, com bicho. E aí o risco para esse animal é muito grande. Então, como é que a gente consegue conciliar isso? Então, houve, sim, uma pesquisa muito grande. A Leila me ajudou demais, porque eu não sabia medicação, eu não conhecia nada, né? Não conhecia nenhum tipo de medicação. Eu não conhecia aonde eu compro uma seringa, onde eu compro uma agulha, o anestesista, o que vai dentro de um centro cirúrgico, quais são os equipamentos que vão dentro de um Uma centro. legislação, né? Aí tem a legislação da clínica veterinária, que a gente precisa cumprir, né? Uma legislação do conselho, uma legislação da vigilância sanitária. Conselho Regional de Medicina Veterinária. Exato. Então, eu não tinha conhecimento de nada, eu tinha vontade. Eu tinha o quê? Eu fiz um censo, vamos dizer assim, dentro do meu Taxi Dog. Eu consegui fazer essa pesquisa e eu acreditava que dava para fazer. E aí eu tinha o censo, eu tinha tudo, aí eu cheguei para a Leila, falei, Leila, eu quero fazer isso aí. Ela, vamos! Vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, então vamos. Eu falei, A gente ficava, de madrugada, andando de carro, procurando casa para alugar. Casa barata, casa boa, aquelas coisas de pobres. Não, e era uma coisa assim, a cada vez que a gente via o que precisava, eu falava, meu Deus, não vai dar. Meu Deus, não vai dar. Meu Deus, não vai dar. Não, mas vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim. E aí foi. E hoje a gente está aqui. O Hospital Viva Bicho vai fazer 6 anos. Começou como clínica. Começou com uma clínica. Uma clínica veterinária pequena. E que ficou quanto tempo como clínica, Mari? Ficou... Na verdade, a gente abriu o ano passado. Ela ficou 5 anos como clínica, né? E vai para 1 ano agora como hospital. Então, um hospital 24 horas. Existe uma grande diferença, viu, gente, entre clínica e hospital. A legislação que tem que ser cumprida, e toda clínica veterinária, todo hospital veterinário tem que cumprir essa legislação, porque quando não cumpre, ele está comprometendo a qualidade de vida, a qualidade do atendimento dos animais. Existe uma diferença muito grande. Quando você transforma uma clínica em hospital, é obrigado a ter internação 24 horas. Nessa internação não pode ter um estagiário ou um auxiliar de veterinário olhando. Se der algum BO, ele telefona para o veterinário. Isso não existe. Tem que ter um veterinário ali dentro, 24 horas, de manhã, de tarde, a noite toda, porque tem uma vida morrendo lá dentro, uma vida sendo medicada. Então, todo esse cuidado a Mari teve, né, essa preocupação. E essa preocupação era assim, para fazer certo, vai ter que investir. Para fazer certo, eu preciso saber se eu consigo bancar realmente esse profissional, que tem que ser um profissional experiente, não tem que ser aquela coisa de arriscar, porque animal não fala, né, gente? Se você vai num médico que te atende mal, ou faz uma medicação errada, você sai, mete a boca nele, você não vai mais nele, você vai no outro. O animal não sabe. Ele passa mal, o dono não sabe o que está acontecendo, acha que foi uma reação e muitas vezes pode acontecer de ser um mau atendimento, um atendimento por uma pessoa inexperiente. Então, é muito importante que se tenham pessoas falíveis, claro, todos nós somos, mas pessoas muito comprometidas e com muita experiência, né? E não só os profissionais, como a estrutura física. Hoje, o Hospital Viva Bicho, ele não perde qualidade para nenhuma outra clínica da nossa região. Hoje a gente pode dizer que nós estamos em qualidade técnica e qualidade de equipamento, a gente está de igual para igual. Você tem, a gente está mostrando aí para vocês agora, essa recepção que foi super planejada, né, Mari? Eu lembro que quando você começou na clínica, você começou com um balcão emprestado. Foi, a gente começou com um balcão emprestado, bem pequenininho, não tinha ar-condicionado na recepção, não tinha porta. A clínica ela fechava às 6 horas da tarde, eram não tinha internação. Acho que abria no sábado até o meio-dia, domingo não abria, era bem restrito o trabalho, bem pequeno. E pegou, até pela qualidade do atendimento, pelos valores, ela foi tomando uma força em que eu cheguei a presenciar vários clientes falando, vocês precisam abrir 24 horas, porque final de semana a gente quer, nosso animal passar mal, a gente não tem para onde levar, a gente queria trazer aqui.
E aí foi despertando uma nova sementinha de atendimento, até que você montou esse baita centro cirúrgico que está sendo mostrado aí, com todos os equipamentos, todos, né, possíveis e imaginários lá dentro. Medicação, equipamentos e medicações. Porque hoje a gente sabe como é que funciona. Tem aquela medicação básica, né, que o anestesista, porque a gente trabalha com anestesista aqui, tem aquela medicação básica que o anestesista ele trabalha com todos os tipos de animais, e tem aquela medicação que é caríssima, que é uma medicação de acordo com uma patologia do animal. Esse é um anestésico bom para um cardíaco, esse é um anestésico bom para um renal, e aqui a gente tem tudo. Os nossos valores são os menores que a gente consegue praticar para manter a qualidade que a gente tem. O que é a qualidade? É a qualidade que vocês estão vendo. O que acontece aqui dentro do hospital? A gente tem, por exemplo, vamos falar do centro cirúrgico. A gente tem um cirurgião, a gente tem um anestesista, né, ele está ali presente, e tem um auxiliar. Então, tem pessoas que falam assim, às vezes encontra uma cirurgia num sistema de mutirão, alguma coisa. A gente não fala de ninguém. O que a gente fala? Olha, o seu animal vai ser realizada uma cirurgia num centro cirúrgico completamente equipado, com um cirurgião num currículo com mais de 30 mil cirurgias, com um anestesista. Então, essa qualidade que eu te ofereço, eu não consigo cobrar menos do que eu já cobro. A gente vai para o intervalo, que é bem pouquinho, e já volta. As pessoas começaram a ver que os valores eram mais reduzidos, né? E com uma qualidade que, né, quem tem cachorro já passou por um monte de lugar, então com uma qualidade muito boa. Então ela começou a entrar um comparativo. E isso fez com que a gente crescesse, a ponto de chegar a um hospital. Nesse hospital, a gente precisa, eu acompanhei de perto, da compra do raio-x, que, por exemplo, que é um raio-x de última geração, um raio-x de ponta, um raio-x... E a Mari, ela não queria saber do mais barato. Ela falou, não, eu quero o melhor, porque o animal que chega aqui, ele já chega todo ferrado. Ele, às vezes, né, Mari, ele precisa do melhor. Então, a gente vai fazer o melhor por ele. Eu lembro que a aquisição desse raio-x, baritar a sala, era algo tudo muito caro. E a Mari foi lá, ela juntou tostão por tostão, fez uma baita sala. E não é nenhum estudo, né? Não é nem o valor, desculpa, é o estudo, né? Porque para você baritar uma sala tem uma série de estudos, legislação, enfim. Então, isso a gente foi atrás. E o ultrassom, que é feito pela doutora Fernanda, de uma excelente qualidade, um excelente aparelho também. E, especialmente, o que a gente vê no diferencial? É aquela coisa do envolvimento amoroso em tudo que se faz. Uma das coisas que emocionam muitas pessoas, eu já presenciei isso, as pessoas se emocionaram quando chegam nesse local, por exemplo, onde nós estamos, que é um local onde as pessoas vêm, quando elas vêm visitar os seus animais que estão internados. O hospital é uma coisa ruim, né, gente? Você está ali num quarto trancado quando se fala de humanos. De animais, ele está numa baia, trancado, com outros animais, chorando. Ele não vê o dono, ele não sabe quem são aquelas pessoas que estão ali, que só chegam perto dele para pegar uma veia, para dar uma injeção, alguma coisa nesse sentido. Desculpa te cortar, dá até uma sensação assim, aqueles animais cobaias, né? Em baias de experiência, né? Que estão ali naquelas indústrias farmacêuticas, e que o animal é um cobaia. Dá uma sensação assim, toda vez que alguém vai até ele, é para fazer algo que ele não quer, né? Para manusear ele de alguma coisa, ou para dar uma medicação, enfim. E aí a gente criou esse jardim justamente para isso. Para que as pessoas pudessem vir aqui visitar e soltar os seus animais. E não só as pessoas na hora da visita, a gente solta. Então, assim, tem animal que não faz xixi, por exemplo, dentro de casa. Como é que esse animal doente fica numa baia? Né? Ele precisa vir aqui. Então, quando a gente entende que o animal tem um equilíbrio emocional, a gente entende que o tratamento medicamentoso nele responde melhor também. Isso é uma comprovação científica que
as faculdades de medicina veterinária ainda caminham a passos de tartaruga em relação à importância que deve ser dada às questões emocionais dos animais, né? O foco sempre é a medicação, a internação, a intervenção cirúrgica. Quando você fala de comportamento animal, quando você fala das necessidades emocionais dos animais, a gente não vê essa ênfase nas faculdades, né? Isso é muito triste. Pelo menos existem pouquíssimas faculdades no Brasil que já falam com ênfase sobre comportamento animal e dão a mesma importância ou caminham juntas com atendimento alopático ao animal. Eu queria que, além desse espaço, você mostrasse o outro espaço que agora vocês estão vendo. Eu lembro que na época você falava assim para mim, eu preciso de um local onde chega um momento que você tem que se despedir do seu animal, né? A gente aqui, a clínica, a gente tem muito movimento na clínica, né? Então... No hospital, você quer dizer? No hospital, é. E aí, às vezes, quando acontece de uma eutanásia, que aí vem a família toda para aquele momento, o próprio cliente fica constrangido pelo tempo que ele está levando dentro daquela sala. Às vezes existe, eu já vi acontecer, olha, vamos, porque tem gente esperando. E não é um momento para correria, não é um momento para isso, né? Tem um outro detalhe também que acontece muito, acontecia, às vezes a pessoa vinha, olha, com outro animal, né? Adota um outro animal, o antigo morreu, foi eutanasiado, mas aí a pessoa chegava no hospital... Morreu de morte natural mesmo, né, Mária? Morte natural, mas acontecia muito com eutanásia. Foi eutanasiado e aí a pessoa não queria ir naquela sala de novo, né, com um animalzinho novo, pedia para ir em outro consultório. Então, eu acho que é um momento muito particular, né, para quem ama, né, para quem se importa e ama, entende o que a gente está falando. Então, eu criei essa sala. O que é essa sala? Ele pode ficar à vontade, né? A família pode ficar com o seu animal, que vai partir, que está partindo, o tempo que ela quiser ficar. Então, construída para isso. Construída para isso. É um ambiente, inclusive, que a gente pensou da pessoa tomar uma água, da pessoa fazer um cafezinho. Ela está do lado do jardim da internação. Por quê? Porque a pessoa pode vir para cá também. Ela fica com o seu animal aqui. Para se despedir dele. À vontade e para poder se despedir dele. O tempo que ela quiser. Quando ela se sentir preparada, aí ela chama a nossa equipe, o veterinário, e aí dá sequência. Mas é um momento único, as pessoas elas se sentem muito à vontade, elas sentem o carinho que a gente tem, né? Porque você tira... É o respeito. Exatamente, é o respeito. E o ambiente, a sala foi feita, a gente teve até um estudo em relação a cores de parede, algo mais aconchegante, né? Que não vibrasse tanto. Tudo para poder acalmar a pessoa. E a pessoa se sentir o mais confortável possível num momento de dor. Tanta dor, de muita dor. Então, o que a gente quer é dar um conforto para esses tutores e também para o animal, porque o animal ele sente toda a nossa energia, né? Então, quando nós estamos tranquilos, a gente consegue passar essa tranquilidade para eles. Mudando de assunto, para a gente falar de uma coisa bem legal, a gente vai mostrar para vocês o cuidado que se teve aqui na internação, especialmente de gatos. Vamos lá. Uma outra parte importante do nosso hospital é a internação de felinos, né? Como é que o gato é um animal muito exclusivo. Eles são super individualistas, eles são os animais que a gente fala que são animais verticais, são animais limpos. Gato se estressa facilmente. Então, o que a gente fez aqui no Hospital Viva Bicho? A gente individualizou as internações. Então, a internação de gato ela é separada com a internação dos cães, né? Justamente para não estressar muito ele. E o que a gente fez de diferente aqui? Se vocês olharem, as baias elas são bem maiores do que as comuns, né? E
A mesma linha de raciocínio da internação de cachorro. O cachorro, a gente fez aquele jardim porque o animal a gente consegue soltar. O cachorro a gente solta, então ele fica passeando, né, ele se desestressa lá. Agora, o gato, a gente não consegue fazer essa soltura. Então, o que a gente fez aqui na internação? A gente construiu baias maiores e com essa prateleira. O porquê dessa prateleira? Justamente porque o gato ele é um animal vertical. Então, ele precisa estar em cima de alguma coisa para se sentir bem. E também a gente consegue, aqueles que podem estar dentro de umas toquinhas, a gente consegue colocar eles dentro de tocas. A gente comprou essas tocas de papelão, né? O gatinho que pode estar dentro da toca, então a gente consegue colocar essas toquinhas dentro da baia. E eles ficam aí escondidinhos, eles ficam aí mais protegidos, que assim eles gostam. A nossa ideia foi dar o máximo de conforto emocional para o felino enquanto ele estiver dentro da internação. Bom, eu fiz questão de mostrar para vocês um pouquinho da história de vida da Mariluce, minha amiga, e que eu tenho muito orgulho de ter como amiga, pela história de vida, pelo amor, um amor sincero, pela dedicação aos animais, e gostaria muito que vocês viessem conhecer. Quer falar alguma coisa, Mari? Eu só quero agradecer primeiro a você, Leila, né, que a gente fala, eu sempre falo, né, que ela foi a pessoa que mais me ajudou e me deu força para que as coisas acontecessem na minha vida, e não só na minha vida, na vida dos bichos, né? Duas pessoas, quando se encontram aqui com o mesmo objetivo, né, dá nisso, deu certo. E eu quero convidar todos para conhecer aqui o hospital, né? Não precisam trazer os animais, venham conhecer, eu vou mostrar todas as instalações, né? Todas as nossas conquistas, o que a gente faz aqui no dia a dia, os profissionais, as instalações. Então eu convido a todos para vir conhecer. Não precisa trazer bichinho nenhum, não precisa estar doente bicho para vir aqui conhecer, não. É conhecer o diferencial, conhecer o que pode ser feito, né, para dar uma qualidade de vida para esses animais, ainda nesse país tão subjugados. Então venham conhecer, deixa a gente muito feliz saber que as pessoas se interessam por isso. Quero agradecer demais a atenção e o carinho de vocês, que quando me encontram na rua dizem que assistem o programa, que admiram o trabalho. A gente só está aqui porque existem pessoas como vocês desse lado. Tá bom? Um bom final de semana para todos e fiquem com Deus.